Os ataques acontecem no mesmo dia em que o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos são, a partir de agora, guardiões do Estreito de Hormuz e vão cobrar um pedágio de 20% sobre toda a carga transportada pela via. Ele também anunciou a retomada do bloqueio aos portos iranianos, que passa a valer a partir de amanhã. O Irã reagiu, disse que é Teherã quem determina a gestão dessa rota. O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos pretendem começar a cobrar um pedágio de todos os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz. É justamente a proposta que o próprio Trump tanto criticou, que chegou a ser feita pelo governo do Irã. O presidente americano escreveu nas redes sociais que o seu governo vai retomar o bloqueio aos portos iranianos para impedir o país inimigo de exportar petróleo. Todos os outros países poderiam ter acesso ao Estreito de Hormuz de uma forma livre e desimpedida. Mas, segundo o presidente Donald Trump, por uma questão de o que ele chamou de justiça, os Estados Unidos cobrariam um percentual de 20% sobre o valor de qualquer carga que passar pelo Estreito de Hormuz. Segundo o presidente Donald Trump, essa cobrança seria necessária para reembolsar os americanos pelos custos de manterem o Estreito de Hormuz aberto. Essa é uma proposta muito polêmica que certamente vai receber muitas críticas de muitos países, inclusive os países da região, que já tinham reagido muito fortemente contra a ideia do Irã de cobrar qualquer tipo de taxa pelo trânsito de embarcações no Estreito de Hormuz. Essa declaração do presidente Donald Trump não será fácil de ser implementada, porque é muito difícil para os americanos conseguirem manter aberto o Estreito de Hormuz sem a colaboração do Irã. O Irã tem utilizado drones que podem ser lançados basicamente de qualquer ponto do seu litoral contra navios que tentem passar pelo Estreito de Hormuz. É por isso, inclusive, que os americanos têm bombardeado muito as posições militares naquela região da costa, para tentar minar os esforços militares do Irã. Mas é praticamente impossível acabar completamente com esses drones, que são muito baratos, muito fáceis de serem utilizados e também muito fáceis de serem escondidos. A proposta polêmica do presidente Donald Trump também diz que o Estreito de Hormuz já está aberto, o que não é corroborado pelos fatos, porque apenas no domingo só 6 embarcações conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz, em comparação a cerca de 140 que passavam antes do início do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã naquela região do Oriente Médio. A disputa entre os dois países, entre o Irã e os Estados Unidos, continua sendo, neste momento, pelo controle do Estreito de Hormuz. De Londres, Américo Martins. A gente segue nesse assunto por aqui. Vamos conversar agora com o Lorival Santana, já está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Lorival. Boa noite, muito bem-vindo. Vamos seguir falando sobre isso, porque a pergunta que fica é a seguinte. Os Estados Unidos, eles acabaram ali criando um problema para eles mesmos, percebendo, quando o Irã percebe, na verdade, que tem um grande poder sobre o Estreito de Hormuz, ou eles já tinham esse entendimento anteriormente? Todos nós que acompanhamos o Irã há décadas sabemos que essa era a grande força do Irã, dissuasória, né, de fechar o Estreito de Hormuz. E é por isso que nenhum presidente americano jamais fez o que o Donald Trump fez. Não era por falta de coragem, mas era por compreensão da geografia e da história. Bom, os Estados Unidos têm uma opção de estratégia para lidar com a Guarda Revolucionária. Seria combinar uma balanceada estratégia de um lado, ameaças críveis, ameaças de que as forças militares do Irã serão severamente degradadas, inclusive com desembarque de tropas, se necessário, isso de um lado. De outro lado, garantias de segurança, porque o que leva a Guarda Revolucionária a manter o controle sobre o Estreito de Hormuz é o receio de que o Irã volte a ser atacado no futuro. Houve uma quebra de confiança
entre o presidente Donald Trump e o Irã ao longo dos últimos 8 anos, quando ele, em 2018, rompeu o acordo nuclear que tinha sido duramente negociado entre o presidente Barack Obama e o Irã ao longo de 18 meses, e depois, quando estavam negociando no ano passado, atacou o Irã, bombardeou o Irã, e este ano, quando atacou no dia 28 de fevereiro, também estava negociando. Então, os iranianos simplesmente não confiam em Donald Trump. Então, seria preciso um trabalho de construção, de confiança e de proporcionar garantias de segurança de que ataques não voltarão a ocorrer. Benefícios militares, porque até agora o que os Estados Unidos ofereceram foram benefícios econômicos, que contentam o governo civil, que é pragmático do Irã. Eles negociaram com o presidente Pezeshkian, com Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento, com Abbas Arati, que é o chanceler. Esse pessoal é pragmático, eles são civis. Não conversaram com a Guarda Revolucionária, que é quem ataca os barcos no Estreito de Hormuz. Então seria preciso abrir um canal militar, provavelmente, de negociação, de proporção de segurança crível e, ao mesmo tempo, demonstração de que pode sim degradar fortemente o arsenal iraniano. Combinando essas duas coisas, num tempo médio seria possível estabilizar o Estreito de Hormuz.